No Senhor toda graça e redenção. Perceberam como a liturgia da palavra de hoje nos coloca diante de um mistério profundo. No começo da liturgia nós ouvimos quais são as consequências do pecado. E ao decorrer da liturgia nós vamos compreendendo de forma mais profunda como, primeiro, o demônio nos engana e depois como ele nos torna cegos. Retomemos o que nos diz o Gênesis. Depois que o homem comeu a fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão dizendo: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. A primeira coisa que acontece conosco, quando nós somos atingidos pela ação do maligno, é desenvolver um medo da presença de Deus. Vejam, nós fomos criados por Deus por amor. Fomos criados para estar na presença dEle. Fomos criados para estar em uma profunda comunhão. Mas a partir do momento que o homem desobedece, ele começa não só a se envergonhar do seu pecado, porque esse é o caminho natural da coisa, mas ele começa a desenvolver um medo da presença do Senhor. Ele começa a esquecer como Deus é amor, como Deus é misericordioso, e começa simplesmente a querer esconder-se. E aqui é onde vem a pergunta fundamental: onde estás? E essa pergunta precisa ecoar nos nossos ouvidos hoje. Porque como nós estamos vivendo? Estamos vivendo realmente na presença do Senhor? Estamos deixando que o Espírito Santo nos alimente e nos conduza cada vez mais à santidade e à perfeição? Estamos nos esforçando para estar na presença do Senhor todos os dias, pela nossa vida de oração, pela vida de sacramento, nos deixando alimentar pela palavra de Deus? Ou estamos como Adão, tentando nos esconder da presença do Senhor? E vejam, é muito interessante. Adão começa a tentar se esconder do olhar de Deus. E vocês podem dizer: mas padre, também aconteceu isso, a mesma coisa. Quando nós estamos em pecado mortal, qual é a primeira coisa que a gente começa a não querer fazer? Vir para a igreja, rezar. É como se vai vindo uma tentação que nos diz: por que você vai à missa se você não pode comungar? Isso não vem de Deus. Aí depois a gente começa a pensar: mas para que eu vou rezar o texto? Para que eu vou meditar a palavra se eu não estou em comunhão com Deus? Isso não vem de Deus. Então veja, o maligno, a primeira coisa, ele nos seduz, ele nos induz a comer o fruto, e depois ele começa a nos encher a cabeça com um monte de coisa que vai nos afastando da presença de Deus. Mas não porque Deus não queira estar na nossa presença, mas porque nós começamos a nos afastar. Então, qual é a ação do maligno? Nos enganar e nos tirar da presença de Deus. Mas ele vai fazendo com que nós mesmos saiamos. Não é ele que vem e nos arrasta. Ele vai colocando na nossa cabeça que nós não somos dignos, que nós não merecemos, que nós não podemos, que o Senhor irá nos castigar. E muitas vezes nós nos deixamos seduzir por esses pensamentos todos. Essa é a primeira ação do mal. A segunda nós ouvimos no Evangelho de hoje. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul. E que pelo príncipe dos demônios expulsava os demônios. Então, qual é a primeira coisa que o demônio faz? Nos engana. Qual é a segunda coisa? Nos convence de que nós não devemos estar na presença de Deus. E qual é a terceira coisa? Nos faz cegos à ação da graça. E muitas vezes nós temos dificuldades de discernir o que é de Deus, o que é do mundo, o que é apenas meu. E isso é estranho, porque nós fomos feitos para estarmos em uma comunhão profunda com o Senhor. Lembremos o que nós ouvimos na Páscoa: Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Qual é a seiva
que nos mantém vivos? O Espírito Santo. É o amor de Deus que é derramado sobre nós e nos faz uma fonte desse mesmo amor. Mas quando nós estamos afligidos pelo pecado, sobretudo o pecado mortal, nós começamos a ficar cegos para a presença e para a ação de Deus. E isso é algo que precisa ser corrigido. Porque se nós não fazemos, nós caímos no erro de confundir como esses mestres da lei confundiram. E é muito grave. Eles atribuíram a Deus a ação do demônio. Ou melhor, o contrário. Eles atribuíram aquilo que é próprio do Senhor como se fosse o demônio agindo. É grave. E muitas vezes nós cometemos a mesma coisa, de forma não tão clara, mas quando nós não conseguimos discernir o que é que nós estamos vivendo. O que é uma tentação? O que é a ação do Espírito Santo? Então precisamos ter muito cuidado, queridos irmãos, queridas irmãs, porque o demônio é aquele que vem sempre para tentar nos tirar da presença do Senhor, para nos enganar, para nos tirar da presença. Por quê? Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós naturalmente receberemos toda a misericórdia dele. Então vejam, qual é a postura do católico? Qual é a postura do cristão? É a mesma que o salmista teve hoje. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Então, muitas vezes nós iremos cair no pecado. Isso é fato. Nós somos frágeis, somos limitados, possuímos a concupiscência e muitas vezes essa inclinação vai nos fazer nos deixar seduzir pelo mal. Mas diante da queda, o que eu preciso fazer? Me esconder atrás da moita, como fez Adão? E não nos enganemos, na nossa vida existem muitas moitas, muitos arbustos, em que nós achamos que estamos escondidos. Mas essa não é a nossa atitude. Nós precisamos dizer como o salmista, das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Eu sei que eu não mereço, mas eu preciso pedir ao Senhor que me cure, que me liberte, que me dê a vida. E o salmista segue: se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Ele está dizendo: eu sei que eu não sou digno da presença do Senhor, mas eu preciso estar aqui para receber a vida. Eu preciso estar aqui para receber a tua misericórdia. Eu preciso estar aqui para receber o teu amor. Então veja, não é uma postura de alguém que está com medo, mas é a postura de alguém que está arrependido. É diferente. Quando nós cometemos um pecado grave, nós não precisamos nos esconder de Deus, mas nós precisamos deixar que o nosso coração sinta a dor da gravidade daquilo que nós fizemos. Porque um pecado mortal, ele é constituído de algo que eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu escolhi desagradar a Deus. Eu escolhi ofender o Senhor. Mas diante do momento que eu percebo o meu erro e que eu me arrependo, eu vou deixar que o meu coração sinta essa dor e naturalmente vou pedir ao Senhor perdão. E o salmista ainda segue: mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. Veja, não é um medo de temer, de ter medo. É um medo no sentido do respeito. Eu vos respeito e espero em vós o teu perdão. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, peçamos nesse domingo, da 10ª semana do tempo comum, a graça de conseguirmos enxergar a ação do maligno, para não deixar que ele nos engane, que ele nos tire da presença de Deus e que ele nos segue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.